Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem fala é o Diácono Rafael e hoje estamos começando mais um Bíblia e Alimento, né? E hoje eu vim falar de um dos assuntos mais polêmicos no mundo cristão. Esse assunto que tem gerado vários debates entre os mais variados segmentos religiosos. É isso mesmo que você está pensando. Nós vamos falar de tatuagem. Voltamos. Perguntas têm assombrado o mundo cristão sobre este assunto, como o cristão pode fazer tatuagem e o que a Bíblia realmente diz a respeito disso. Pois muitas pessoas têm usado a Bíblia para sustentar suas próprias opiniões, mas nós sabemos que a Bíblia não foi inspirada por Deus para sustentar opiniões de terceiros, mas para sustentar as afirmações de Deus a respeito de tudo nesse mundo. Amém? Muitos usam o texto de Levítico 19:28 de forma isolada, sem nenhum estudo de seu contexto bíblico, de seu contexto histórico, de seu contexto cultural, para poder sustentar as suas próprias opiniões, né? E nós sabemos que há um ditado na teologia dizendo que texto sem contexto é pretexto para heresia. Né? Muitos não analisam o contexto histórico, nem bíblico, nem cultural da época do texto de Levítico 19. Então, primeiro, vamos ver o que Levítico, capítulo 19, versículo 28 diz. Amém? Vamos lá. Pronto. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a tatuagem. Mas a história da tatuagem vai muito mais além do que eu até imaginava quando pesquisei e do que você também imagina, né? Pois para explicarmos um pouco sobre a história da tatuagem, eu precisei fazer um resumo, pois é muito grande, é muito extensa. E para explicar um pouquinho mais, vamos voltar a mais de 3.000 anos antes de Cristo, mais especificamente no Antigo Egito, né? Há provas arqueológicas e bíblicas, né, de que a prática da tatuagem ou a prática de marcar o corpo foi criada pelos egípcios. Era de costume egípcio marcar o corpo, né, com escrituras, com imagens, né, principalmente as pessoas de uma linhagem nobre, né, principalmente as pessoas de uma linhagem de faraós, né, para homenagear os que morreram antes deles. Era uma prática de homenagear os mortos, tatuar, né, ou talvez o seu nome em seus corpos, né, mas só faziam isso pessoas ricas ou faraós. Depois foi decretado no Egito que os sacerdotes egípcios, né, também usassem como forma de adoração a outros deuses, né, aos deuses dele, como Ra, Osíris, Horus, Obelisco, né. Daí a tatuagem começou a ser usada em rituais, né, em rituais de passagem, em rituais pagãos, de forma voltada para a religião, né. A tatuagem sempre ao longo da história foi ligada à religião. Alguns anos depois, a tatuagem se propagou pelo globo, né, e começou a ser usada em ritos de passagens, como eu já disse, né, voltados para a religião, como passar de um cargo para o outro, de um nível para o outro, ou até de um patamar para outro, né, como se fosse uma marca de, como se fosse uma espécie de hierarquia. As tatuagens simbolizavam hierarquia, né, na religião. A palavra tatuagem vem da palavra egípcia tateua, que significa marcar o corpo, né? Pronto, agora que sabemos um pouco mais sobre a tatuagem, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dela. Pronto. Vemos no contexto de Levítico 19 que Deus está dando ordens, né, para o seu povo, para os preparar para entrar na terra prometida, porém habitada por povos diferentes, de culturas diferentes, de histórias diferentes, né, de uma lei totalmente diferente. E deuses diferentes também. E Deus os alertara para o povo de Israel não se misturar
com aquilo que Deus disse que era pagão, ou que era ruim, ou que era um povo pecaminoso, né? Pois nós sabemos que o povo de Israel era um povo escolhido. Quando eles iam herdar a terra prometida, após sair do Êxodo, né? Nessa época, o povo egípcio dominava todo, ou pelo menos maior parte das terras conhecidas, né? E empregava seus costumes, suas crenças, né? Pois também sabemos que o politeísmo surgiu no Egito, né? O politeísmo é a adoração a vários deuses. Então assim, né, como o povo de Israel foi escravo dos egípcios por mais de 400 anos e depois obteve o livramento de Deus através de um homem chamado Moisés, né, os outros povos se ajustaram aos costumes dos egípcios, né, adotaram seus costumes, suas práticas, suas crenças, inclusive a prática de marcar o corpo, inclusive a prática da tatuagem, né? Inclusive a prática de homenagear os mortos, fazendo em si marcas, né, que os homenageasse, né, que homenageasse pessoas que morreram antes dele, né? Em Levítico 19:28, né, geralmente nós vemos uma palavra chamada laceração, né? Não fazeis em vós lacerações em vosso corpo, né? A Bíblia diz isso em Levítico 19:28, né? Em algumas traduções eu pesquisei em 5 Bíblias, né, que são as que tem aqui em casa, né? São 5 Bíblias que tem aqui em casa, 5, acho que é 5 mesmo. Ou feridas, marcas, mas a maioria delas eu achei mesmo a palavra laceração. E a palavra laceração significa ferir, magoar, danificar, vulnerar ou afligir, né? As tatuagens da época, que é narrado o texto de Levítico 19, eram feitas com um objeto pontiagudo, mais ou menos uma pequena estaca, né? E um pequeno martelo, aonde ao bater na base do pequeno martelo, nesse pequeno estaca, e a ponta da estaca entrar em contato com a pele, ela fazia pequenos buracos, ela causava pequenos cortes, né? Para fazer as inscrições, fazer os desenhos. E daí que está a palavra laceração, né? Quando Deus estava dizendo para o povo de Israel não se adaptar, não tomar aquele costume para si, é para que eles não causassem modificações no corpo. Deus sabia o que estava falando naquele momento, né? Inclusive, quando ele diz não fazeis em vós lacerações em vosso corpo, no final do texto de Levítico 28, Levítico 19:28, ele diz, eu sou o Senhor. Toda vez na lei de Moisés, na lei mosaica ou no Torá, que você vê Deus dizendo, eu sou o Senhor, é mais ou menos uma frase dizendo assim, eu não faço isso, então vocês também não podem fazer. Deus está dizendo, sede santo como eu sou santo, né? Então ali, quando Deus fala, não fazeis em vós lacerações, não fazeis em vós marca, não modifica, né, o teu corpo, né? Nós vemos que Deus está dizendo que Ele não faz, Ele não gosta, então Ele não quer também que o povo dele faça, entendeu? Daqui já vemos que a tatuagem é proibida por Deus, né? Já que tatuagem é marcar o corpo, é danificar o corpo, é ferir o corpo, é uma prática pagã, né? Já temos as respostas de nossas duas perguntas. O cristão pode fazer tatuagem? Não. Pois há indícios bíblicos, históricos e contextuais que isso é uma prática pagã, é uma prática idólatra e condenada por Deus. Mas aí você me pergunta, mas eu já usava e eu me converti e tal, e eu já tinha. Tudo bem, né? Tudo bem se quando você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados. Jesus disse às pessoas que tiveram seus pecados perdoados, que se arrependeram realmente. Ele disse, após o arrependimento, vás e não peques mais. A sua vida passada já era. Eis que tudo se passou. E tudo se fez novo, né? Você pode ver Jesus dizendo isso lá no Evangelho de São João 5,14 e no Evangelho de São João capítulo 8, versículo 11. Né? Agora eu quero falar daquelas pessoas que já são convertidas.
Aquelas pessoas que já são obreiros, já são diáconos, missionários, já são líderes de jovem, líder de senhora, líder de varão, já são pastores. Essas pessoas desse tipo. Ai. Eita Jesus. Essas pessoas, né, que querem fazer tatuagem, mas já têm uma vida firmada com Deus, têm uma vida concreta com Deus, né? Eu quero te dizer uma coisa. Você está pecando. Você está cometendo 3 pecados. Primeiro, contra Deus, contra a palavra de Deus. Segundo, contra o Espírito Santo de Deus que habita em você. E terceiro, contra você mesmo, né? Pois a tatuagem é uma prática pagã, né? Quando pensamos em fazer esse tipo de coisa, nós estamos saindo da luz e indo para as trevas, né? Pois nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós somos descendentes de Israel, herdeiros da terra prometida, mas não uma terra física, mas o céu. E se nos misturarmos com o mundo, nós não estaremos sendo luz, estaremos nos voltando para as trevas. E nós não devemos nos voltar para as trevas, mas sim nós devemos trazer das trevas para a luz. Nós somos a diferença. Nós somos algo diferente. Hoje a tatuagem não mudou. Hoje a tatuagem ainda continua a mesma coisa de antes. É ferir o corpo, é machucar o corpo, é modificar o corpo, né? A tatuagem, hoje em dia, ela é a mesma coisa de 3.000 anos atrás. Não mudou nada. A questão da tecnologia, a questão da pigmentação, não mudou. Lá também usavam tintas para fazer esse tipo de coisa. Para fazer marcas, inscrições em seus corpos, né? E isso hoje, né? Teve uma época da história em que um papa aboliu a tatuagem, né? Mas mesmo assim as pessoas e aí foi nessa época que a tatuagem passou de ser ligada à religião para ser ligada à rebeldia, para ser ligada à confusão, para ser ligada a intrigas, esse tipo de coisa. Entendeu? Porque quando o Papa proibiu a tatuagem, né? Quando o Papa proibiu a tatuagem, repudiou a tatuagem, muitas pessoas faziam tatuagens ainda, mas não como forma mas não como forma de protesto. Eles faziam por forma de repudiar a igreja, por forma de se rebeliar contra a igreja. Entendeu? Eles faziam a tatuagem numa época, né? Ela ficou conhecida como símbolo de masoquismo. Pois era algo que causava dor, era algo que causava exatamente isso, feridas, lacerações no seu corpo, né? Então você acha que isso vai te edificar? Você acha que isso vai te ajudar em alguma coisa? Paulo disse na carta aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer tatuagem? Pode. Você tem o livre arbítrio de fazer o que você quiser. Porém, isso vai te levar para o céu? Isso vai te tornar mais próximo de Deus ou isso vai te afastar da presença de Deus? Isso vai te deixar mais íntimo de Deus ou isso vai estragar a sua amizade com Deus? Pois toda tatuagem tem um significado. Não quer dizer que você tatuando Jesus em seu braço, Jesus eu te amo, ou em seu peito, Pai, Filho e Espírito Santo, ou você tatuando em suas costas ou em sua perna alguma passagem da Bíblia, você vai estar sendo menos culpado ou menos culpada. Pois a tatuagem ainda é ferir o corpo, ainda é colocar uma pigmentação sobre a segunda camada da pele. É ferir, inclusive algumas vezes até sai sangue, né? Eu não sou contra
quem tem tatuagem. Não. Eu tenho vários e muitos amigos que têm tatuagem. Não sou contra. Eu estou dizendo as perguntas que me fizeram. O cristão pode fazer tatuagem? Não. O que a Bíblia realmente diz a respeito disso? Diz que é uma prática pagã, diz que é uma prática idólatra e diz que é uma prática que vai fazer com que nós, herdeiros da terra prometida, nos misturamos com o mundo. Amém? Então, se você gostou, eu quero deixar só mais um texto da Bíblia para você ver que tudo que eu estou falando tem sustento. Pois a partir do momento que você aceitou Jesus, o seu corpo já não é mais seu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o que diz? Voltamos. Amém, meu querido? Se você gostou desse vídeo, por favor, eu te peço, deixa o seu like aqui embaixo. Clica nesse legalzinho, nesse joinha. Clica no joinha. Tá? Inscreve no canal, se inscreva no canal. Nós temos vídeos todas sextas e sábados. Tá? Inscreve no nosso canal aí. Tá bom? Deixa o seu like. Compartilha. Tá? Eu vou deixar o contato aqui, o meu contato do WhatsApp. Né? Nós temos um grupo também chamado Bíblia e Alimento, um grupo no WhatsApp chamado Bíblia e Alimento. Se você gostar, né, se você quiser participar desse grupo abençoado, de louvor, um grupo de palavra, um grupo de ajuda, né, um grupo de oração, é só me contactar e pedir que eu vou te adicionar. Amém? Então, deixe seu like, inscreva no canal e é isso aí, galera. A paz do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.